absolutamente igual, porque amor é troca, é convívio. Prepare-se para uma história que mexe com os bastidores da fama e com os segredos mais íntimos de um dos casais mais comentados da televisão brasileira. Após 15 anos, Mônica Torres quebra o silêncio e revela, de forma surpreendente e polêmica, os motivos que a levaram a se separar de Marcelo Anthony, expondo detalhes que ninguém ousou contar até hoje. Entre acusações veladas, diferenças irreconciliáveis e decisões difíceis que marcaram não apenas a vida pessoal, mas também a carreira de ambos, ela abre o jogo sobre a convivência que muitos imaginaram perfeita, mas que escondia conflitos profundos e tensões que se arrastavam nos bastidores. O público vai descobrir como escolhas profissionais, ciúmes, expectativas e até boatos da mídia influenciaram a relação, criando um clima de mistério e intriga que agora finalmente vem à tona. Ela revela momentos de dor, desgosto e frustração, mas também episódios que mostram a força de sua personalidade e a coragem necessária para tomar uma decisão tão difícil, enfrentando julgamentos e especulações de fãs, imprensa e colegas do meio artístico. Ao longo deste vídeo, você terá acesso a declarações polêmicas, segredos de bastidores e relatos que desafiam tudo o que se sabia sobre o relacionamento de Mônica e Marcelo, revelando nuances que poucos conheciam e abrindo espaço para reflexão sobre o preço da fama, das escolhas amorosas e da exposição constante. Se você chegou até aqui, não perca a oportunidade de se inscrever no canal e clicar no gostei, porque a sua inscrição ajuda o YouTube a entender que conteúdos polêmicos, reveladores e de interesse do público devem continuar existindo e sendo entregues para mais pessoas, permitindo que histórias como esta cheguem a quem realmente quer conhecer a verdade. Quem puder, também pode apoiar o canal financeiramente com um Super Thanks, fortalecendo nosso trabalho e possibilitando que continuemos produzindo vídeos exclusivos e cheios de detalhes inéditos. Mas se você não puder contribuir financeiramente, deixe nos comentários o que mais te surpreendeu nesta história e quais foram as revelações que mais mexeram com você. Fique atento até o final, porque a última revelação de Mônica Torres sobre a separação de Marcelo Anthony vai impactar você de maneira impressionante, mudando completamente a percepção sobre este relacionamento que por tanto tempo despertou curiosidade, polêmica e admiração de fãs em todo o Brasil. Este é um vídeo que promete quebrar silêncios, revelar verdades escondidas e mostrar o lado mais humano e controverso de uma história que parecia já conhecida, mas que guarda surpresas que ninguém imaginava. Mônica Torres nasceu em Cidade, em um contexto familiar que mesclava disciplina, tradições conservadoras e desafios financeiros que marcaram profundamente seus primeiros anos de vida. Desde cedo, Mônica demonstrou traços de personalidade que mais tarde se tornariam fundamentais em sua trajetória: determinação, coragem, curiosidade e uma incrível capacidade de observação das pessoas e situações ao seu redor. A infância de Mônica não foi marcada por luxos ou facilidades. Pelo contrário, ela teve que lidar com dificuldades que a ensinaram a ser resiliente e independente. Mudanças de cidade, rotina escolar exigente e a necessidade de lidar com adultos e suas complexidades emocionais forjaram uma jovem que aprendia a se proteger e a encontrar soluções mesmo diante de situações adversas. Amigos e familiares lembram que Mônica sempre tinha opinião própria e não aceitava limites impostos sem questionamento, algo que a fez se destacar em momentos importantes da infância e adolescência. A exposição precoce a responsabilidades e a necessidade de amadurecimento rápido também contribuíram para o desenvolvimento de uma inteligência emocional avançada, que a acompanharia ao longo de toda a vida, especialmente quando enfrentaria os desafios do mundo artístico e das relações pessoais sob os holofotes da fama. Além disso, sua infância foi permeada por episódios que revelam sua sensibilidade e percepção aguçada. Ela observava comportamentos, interpretava atitudes e tinha uma habilidade rara para compreender conflitos humanos, o que mais tarde se traduziria em empatia e capacidade de comunicação com colegas, amigos e o público. A família de Mônica, embora amorosa, exigia disciplina e responsabilidade, e essas exigências moldaram uma base sólida de ética e caráter que ela carregaria durante toda a vida. A convivência com irmãos, primos e vizinhos também a ensinou sobre cooperação, rivalidade, reconhecimento de talentos e a importância de manter postura e integridade, mesmo diante de situações de injustiça ou adversidade. Esses elementos da infância ajudaram a formar uma Mônica Torres forte, consciente de suas capacidades, mas também sensível às complexidades humanas, preparando-a para enfrentar os desafios do relacionamento com Marcelo Anthony, as polêmicas que surgiriam na carreira e a exposição constante da mídia.
A percepção de mundo que ela construiu nos primeiros anos permitiu que Mônica não apenas sobrevivesse, mas se destacasse em ambientes competitivos, mantendo firme seu senso de identidade e integridade, elementos que mais tarde seriam fundamentais para que ela tivesse a coragem de revelar, após 15 anos, os segredos mais íntimos do relacionamento que marcou sua vida e o imaginário público. A infância de Mônica, portanto, não foi apenas o início de uma história pessoal. Foi o berço de força, independência e inteligência emocional que a acompanharia durante toda a sua vida, preparando-a para lidar com fama, polêmicas, desafios amorosos e revelações que só agora vêm à tona, mostrando que por trás da mulher que conhecemos existe uma história de superação, coragem e resiliência que moldou sua trajetória de forma definitiva. O início da carreira de Mônica Torres é marcado por coragem, determinação e uma busca incansável por reconhecimento em um meio artístico conhecido por sua competitividade e exigências extremas. Desde jovem, Mônica mostrou talento natural para atuação, comunicação e interpretação, características que rapidamente chamaram a atenção de produtores, diretores e colegas de profissão. Entrar no mundo artístico não foi fácil. Ela precisou enfrentar a concorrência de aspirantes igualmente talentosos, lidar com julgamentos da mídia e superar obstáculos pessoais que testaram sua resiliência. Os primeiros passos na televisão ou no teatro, seja participando de pequenas peças, comerciais ou programas televisivos, exigiam não apenas talento, mas também uma disciplina intensa e a capacidade de lidar com críticas constantes. Cada sucesso inicial vinha acompanhado de comparações, rumores e até inveja de colegas que viam nela uma ameaça ao seu próprio espaço, tornando seu caminho ainda mais desafiador. Durante essa fase, Mônica também começou a compreender o preço da fama. Exposição constante, interpretações equivocadas de sua imagem e a pressão de corresponder às expectativas do público tornavam sua vida pessoal cada vez mais vulnerável. Entre os momentos mais polêmicos desse período estão as primeiras entrevistas, em que precisou responder a perguntas sobre sua vida privada, relacionamentos e escolhas profissionais, revelando um lado de si que muitos tentavam interpretar ou julgar. A mídia, muitas vezes sensacionalista, contribuiu para criar uma aura de mistério em torno de Mônica, explorando rumores sobre sua personalidade, amizades e interesses amorosos. Cada escândalo ou boato, mesmo que falso ou exagerado, pressionava-a a se posicionar e proteger sua imagem sem comprometer sua autenticidade, uma habilidade que ela aprimoraria com o tempo. Em paralelo, Mônica desenvolvia suas habilidades técnicas e artísticas, buscando sempre se superar e se destacar em cada projeto, seja em novelas, peças de teatro ou trabalhos televisivos. Essa dedicação chamou a atenção de profissionais renomados, mas também gerou tensões nos bastidores, já que sua ambição e perfeccionismo por vezes colidiam com a visão de diretores ou a competitividade de colegas. Foi nesse contexto que ela conheceu Marcelo Anthony, outro talento em ascensão e que viria a se tornar uma figura central em sua vida pessoal. A aproximação, inicialmente discreta, logo se transformou em um relacionamento público, mas não sem polêmicas. Comentários da mídia sobre diferenças de personalidade, ciúmes e preferências profissionais começaram a surgir, e Mônica percebeu que, apesar de seu foco na carreira, a vida amorosa seria inevitavelmente exposta. Ao longo dos anos iniciais, ela se destacou por sua postura firme, ética profissional e capacidade de conciliar talento com inteligência emocional, conquistando respeito, mas também despertando inveja e críticas, que muitas vezes tentavam minimizar suas conquistas. As decisões tomadas nesse período, como aceitar determinados papéis, se expor em entrevistas e construir sua imagem pública, seriam determinantes para a trajetória futura e para a forma como lidaria com relacionamentos complexos, como com Marcelo Anthony. A construção da carreira de Mônica, portanto, não se resume a talento ou sorte. É fruto de escolhas estratégicas, resistência a pressões externas, enfrentamento de polêmicas e capacidade de se reinventar diante das adversidades, criando uma reputação de mulher forte, independente e determinada, que agora, 15 anos depois, tem a coragem de revelar os bastidores mais íntimos de sua vida pessoal e de um relacionamento que marcou o imaginário público brasileiro. O relacionamento de Mônica Torres com Marcelo Anthony é, sem dúvida, um dos capítulos mais comentados e polêmicos de sua vida, um romance que durante anos despertou curiosidade, admiração e intriga no público e na mídia. Quando começaram a se envolver, muitos viam o casal como a personificação do amor perfeito entre duas estrelas em ascensão, mas a realidade por trás das câmeras era muito mais complexa e cheia de nuances que poucos conheciam.
Desde o início, as diferenças de personalidade e estilo de vida começaram a gerar tensão, mesmo que disfarçadas em eventos públicos, entrevistas e aparições em programas de TV. Mônica, determinada e independente, valorizava a privacidade, respeito mútuo e espaço pessoal, enquanto Marcelo, embora apaixonado e carismático, enfrentava pressões externas que muitas vezes interferiam em seu comportamento e decisões, gerando conflitos sutis que se intensificariam com o tempo. Entre os fatores que contribuíram para o desgaste da relação estavam as exigências profissionais de ambos. Viagens constantes, compromissos com gravações, programas e eventos, além da necessidade de manter uma imagem impecável perante a mídia, criavam um cenário de tensão e desgaste emocional contínuo. A exposição pública de cada passo do casal também adicionava um peso enorme à convivência diária, pois qualquer desentendimento podia se tornar manchete, rumor ou especulação, tornando impossível lidar com conflitos de forma privada. Segundo relatos de Mônica, pequenos desentendimentos se acumulavam, criando ressentimentos silenciosos que, somados à rotina intensa e às pressões externas, começaram a minar a estabilidade emocional da relação. Em entrevistas recentes, ela revela que ciúmes, expectativas conflitantes e interpretações equivocadas da mídia sobre atitudes cotidianas contribuíram para mal-entendidos que cresceram de forma desproporcional, afetando a confiança e a comunicação entre o casal. Além disso, diferenças na forma de lidar com problemas, finanças e decisões familiares geraram atritos que, embora nunca amplamente divulgados, tiveram papel determinante no processo de desgaste do relacionamento. A mídia, por sua vez, contribuiu de forma decisiva para amplificar essas tensões. Comentários sensacionalistas, rumores sobre supostas traições e interpretações distorcidas de declarações ou gestos alimentavam uma narrativa que nem sempre correspondia à realidade, obrigando Mônica a se proteger, manter discrição e preservar sua integridade emocional. Ao mesmo tempo, episódios de carinho, compreensão e paixão existiram de forma intensa, e Mônica lembra que, durante anos, o casal viveu momentos de felicidade genuína, viagens inesquecíveis, apoio mútuo em projetos profissionais e demonstrações de amor que mostravam que, apesar das dificuldades, havia um vínculo profundo. No entanto, o acúmulo de tensões emocionais, pressões externas e diferenças irreconciliáveis levou à decisão de separação, uma escolha dolorosa, mas necessária, tomada após reflexão, diálogo interno e a compreensão de que seguir juntos já não era saudável para nenhum dos dois. Hoje, Mônica Torres revela esses detalhes com honestidade, coragem e sem receio de julgamentos, mostrando que a decisão não foi impulsiva, mas resultado de anos de observação, sofrimento e busca por equilíbrio emocional. Essa narrativa oferece ao público uma visão inédita. Nem todo romance de celebridade é perfeito, nem toda união pública reflete a realidade íntima. Por trás de sorrisos, fotos e aparições, existem conflitos, sacrifícios e decisões difíceis que moldam a vida pessoal de quem vive sob os holofotes. Ao expor a história agora, Mônica não apenas esclarece fatos, mas também humaniza a experiência de amar e conviver com alguém em um contexto de fama, oferecendo lições sobre independência, coragem e a importância de priorizar a própria saúde emocional, mesmo quando isso significa enfrentar polêmicas, críticas e especulações públicas. O relacionamento de Mônica Torres com Marcelo Anthony, portanto, não é apenas uma história de amor e separação. É um retrato intenso e polêmico de vida real, de escolhas difíceis e de como a exposição pública transforma relações pessoais em narrativas complexas que poucos têm coragem de contar. Mesmo sendo admirada por sua beleza, talento e elegância, Mônica Torres enfrentou momentos extremamente difíceis ao longo de sua vida pessoal e da relação com Marcelo Anthony, episódios que jamais foram totalmente revelados à mídia ou ao público. Ao contrário da imagem pública de casal perfeito, a convivência diária trouxe à tona tensões profundas, mal-entendidos e desafios emocionais que foram sendo acumulados ao longo dos anos, afetando tanto o relacionamento quanto o equilíbrio pessoal de Mônica. Entre os principais momentos difíceis estão as interferências externas. Familiares, amigos e a própria mídia frequentemente criavam narrativas que distorciam a realidade, amplificando conflitos e aumentando a pressão sobre ambos. Boatos sobre traições, rivalidades profissionais e interesses ocultos circulavam constantemente, obrigando Mônica a manter uma postura firme e a proteger sua imagem e a de Marcelo, mesmo que isso significasse internalizar frustrações e sofrimento. Em entrevistas antigas, ela já havia comentado sobre crises silenciosas, discussões inesperadas e situações de extrema tensão emocional que nem sempre eram compreendidas pelo público.
Além do desgaste emocional, a rotina intensa de gravações, compromissos públicos e viagens constantes dificultava a construção de uma convivência saudável, gerando esgotamento e afastamento gradual. Mônica revela agora que houve momentos em que se sentiu sozinha, mesmo vivendo ao lado de Marcelo, enfrentando dilemas internos e pressões externas simultaneamente, equilibrando expectativas do parceiro, da mídia e de sua própria carreira. Alguns episódios polêmicos envolviam conflitos de ciúmes, divergências quanto à prioridade de projetos e escolhas profissionais que impactavam diretamente a vida do casal, criando um ambiente de tensão contínua. A relação, muitas vezes, foi marcada por altos e baixos dramáticos. Semanas de harmonia podiam ser seguidas por dias de desentendimento intenso, gerando desgaste emocional acumulado e a necessidade de reflexão profunda sobre o futuro. A exposição do relacionamento nas redes sociais e na mídia tradicional intensificava ainda mais essas dificuldades, pois qualquer gesto, frase ou decisão podia ser mal interpretada, transformando pequenos conflitos privados em manchetes e comentários públicos. Além disso, Mônica enfrentou críticas pessoais sobre sua postura, escolhas e estilo de vida, frequentemente avaliadas sob o olhar exigente do público, que não considerava as complexidades internas do relacionamento. Ao longo dos anos, a combinação de pressões externas, expectativas irreais e desafios emocionais acabou criando um cenário insustentável, levando Mônica a questionar constantemente o que seria melhor para sua vida, sua independência e seu bem-estar emocional. Esses momentos difíceis também incluem desafios familiares e pessoais, lidar com conselhos, interferências ou julgamentos de parentes e amigos próximos que, embora bem-intencionados, muitas vezes criavam conflitos adicionais ou tensão silenciosa. Por fim, as polêmicas relacionadas ao relacionamento, como rumores de rivalidades amorosas e disputas profissionais, contribuíram para a decisão de separação, mas também mostram a coragem de Mônica em enfrentar a verdade, assumir suas escolhas e expor uma realidade que poucos conheciam. Hoje, ao recontar esses episódios, ela mostra a força necessária para sobreviver a tempos de extrema pressão, transformando experiências dolorosas em aprendizado, autoconhecimento e coragem, permitindo que o público compreenda não apenas o que aconteceu, mas como tais experiências moldaram sua personalidade, suas decisões futuras e a capacidade de lidar com desafios e polêmicas de forma madura, firme e consciente, tornando sua história ainda mais inspiradora e impactante. Após 15 anos de silêncio, Mônica Torres finalmente decidiu quebrar o pacto não escrito que manteve sua história com Marcelo Anthony protegida do olhar público, revelando segredos, verdades e polêmicas que até hoje ninguém ousou expor. Essas revelações não são apenas detalhes de bastidores ou episódios triviais. Tratam-se de desentendimentos intensos, decisões difíceis e tensões emocionais que moldaram sua vida e a relação com o ator de forma profunda e duradoura. Entre os primeiros pontos polêmicos estão as razões reais da separação, que vão muito além das explicações superficiais ou rumores que circulavam na mídia. Mônica expõe como diferenças de caráter, prioridades divergentes e falta de comunicação se tornaram obstáculos quase insuperáveis, apesar do amor e do carinho que ainda existiam entre os dois. Ela conta que, em diversos momentos, tentou conciliar ambições profissionais com necessidades emocionais, mas a pressão externa, somada à interferência de terceiros e à constante exposição pública, acabou tornando impossível manter a relação saudável. Um dos aspectos mais surpreendentes dessas revelações envolve a influência da mídia e das redes sociais sobre a vida do casal. Boatos, rumores sobre supostas traições e interpretações equivocadas de gestos ou palavras geravam mal-entendidos que muitas vezes se transformavam em crises reais. Mônica relata que lidar com a percepção pública era tão desgastante quanto lidar com os conflitos internos, exigindo maturidade, paciência e força emocional. Além disso, ela expõe polêmicas internas, como divergências sobre finanças, planejamento de carreira e decisões familiares, mostrando que nem sempre a convivência se deu em harmonia e que muitos problemas, embora invisíveis ao público, tiveram peso decisivo no desgaste do relacionamento. Em entrevistas recentes, ela também revela episódios de frustração, ciúmes e desafios psicológicos, muitas vezes exacerbados por pressões externas e pela necessidade de manter uma imagem pública impecável. Essas declarações surpreendem não apenas pela coragem de expor tais detalhes, mas também pela sinceridade com que Mônica compartilha suas experiências, mostrando que decisões tomadas não foram impulsivas, mas fruto de reflexão intensa e autoconhecimento.
Entre as polêmicas mais impactantes, ela fala sobre momentos em que se sentiu isolada emocionalmente, mesmo vivendo ao lado de alguém que amava, e como isso a levou a questionar prioridades, limites e valores em sua vida pessoal. Ao contar essas histórias, Mônica humaniza uma narrativa que antes parecia apenas glamourosa e perfeita, revelando que o amor também pode ser doloroso, conflituoso e cheio de dilemas que exigem coragem para enfrentar a verdade. Ela também declara que a separação, apesar de difícil, foi necessária para preservar sua saúde emocional, autonomia e integridade, e que contar agora essas verdades é uma forma de libertação, reflexão e aprendizado para todos que acompanham sua trajetória. As revelações de Mônica não apenas esclarecem fatos ocultos, mas também inspiram, mostrando que enfrentar polêmicas, admitir erros e compartilhar experiências difíceis é parte essencial do crescimento pessoal e da construção de uma vida autêntica. Por fim, essas declarações mostram que, por trás da mulher elegante e do ícone admirado, existe alguém que viveu intensamente, enfrentou desafios emocionais profundos, tomou decisões difíceis e hoje se apresenta com coragem, honestidade e autenticidade, oferecendo ao público a chance de entender, de maneira inédita, o que realmente aconteceu em um dos relacionamentos mais comentados da televisão brasileira, transformando curiosidade, especulação e polêmica em narrativa real, humana e inspiradora. 15 anos após o término de seu relacionamento com Marcelo Anthony, Mônica Torres vive uma fase de intensa transformação, autoconhecimento e independência, revelando ao público que a vida após o fim do casamento não foi apenas de superação, mas também de reconstrução pessoal e profissional. Ela agora compartilha com coragem e autenticidade uma trajetória de crescimento, mostrando que enfrentar a dor, as polêmicas e as dificuldades do passado é um processo essencial para construir uma vida mais plena e verdadeira. Mônica revela que os primeiros anos após a separação foram desafiadores, marcados por solidão, questionamentos internos e necessidade de redefinir prioridades, mas que também foram fundamentais para fortalecer sua identidade, estabelecer limites e entender o que realmente queria para si mesma. Ao contrário do que muitos poderiam imaginar, ela não se deixou abater pelos rumores, críticas ou pressões externas, e transformou cada experiência em aprendizado, descobrindo como equilibrar carreira, vida pessoal e felicidade emocional. Hoje, Mônica se concentra em projetos que a realizam, investe em si mesma e mantém uma postura firme diante da mídia, escolhendo com cuidado o que compartilhar e como se posicionar, demonstrando maturidade, inteligência emocional e consciência do impacto que suas palavras e atitudes podem ter. Ela também enfatiza que sua decisão de revelar os bastidores de sua relação com Marcelo Anthony não se trata de vingança ou exposição gratuita, mas de mostrar uma verdade que foi escondida, ajudando outros a compreenderem que relacionamentos, fama e escolhas de vida são muito mais complexos do que aparentam nas aparências públicas. Em entrevistas recentes, Mônica fala sobre a importância da independência emocional e da liberdade de escolha, ressaltando que só ao priorizar seu bem-estar e sua autonomia ela conseguiu encontrar equilíbrio e felicidade genuína. Além disso, ela demonstra orgulho de sua trajetória artística, reforçando que a experiência adquirida em sua carreira, nos relacionamentos e nas polêmicas enfrentadas contribuiu para formar uma mulher mais resiliente, consciente e determinada. Em sua vida pessoal, Mônica também se dedica a círculos íntimos de amizade, apoio familiar e projetos que trazem satisfação e realização, evidenciando que superar desafios e polêmicas não significa apenas sobreviver, mas sim transformar experiências difíceis em oportunidades de crescimento. Hoje, ela se apresenta como alguém que aprendeu a lidar com críticas, julgamentos e a exposição pública de maneira inteligente, usando a experiência para inspirar outras pessoas, especialmente mulheres, a priorizarem seu próprio bem-estar e a enfrentarem adversidades com coragem e autenticidade. Sua história mostra que, mesmo após anos de silêncio, segredos e dificuldades, é possível reconstruir a vida, ressignificar experiências e compartilhar aprendizados de forma honesta, inspirando respeito e admiração. Mônica Torres, ao revelar sua vida hoje, representa a força da verdade, a coragem de enfrentar polêmicas e o poder de transformar desafios pessoais em uma narrativa de crescimento e autenticidade, oferecendo ao público uma visão completa de quem ela é, do que enfrentou e do que conquistou ao longo de sua trajetória, mostrando que a mulher por trás da fama é ainda mais complexa, resiliente e fascinante do que qualquer história que se imaginava sobre ela. E assim, após 15 anos de silêncio,
Mônica Torres finalmente revela os motivos que a levaram a se separar de Marcelo Anthony, expondo uma história cheia de polêmicas, desentendimentos e decisões difíceis que ninguém ousou contar antes. Cada detalhe, desde os conflitos diários até as pressões externas e a influência da mídia, mostra como o amor e a convivência podem ser muito mais complexos do que aparentam, mesmo entre duas pessoas admiradas pelo público. Se você chegou até aqui, percebeu que a verdade nem sempre é simples e que por trás dos holofotes existem sentimentos, escolhas e desafios que moldam a vida de quem vive sob a fama. Por isso, peço que se inscreva no canal e clique no gostei. Sua inscrição é essencial para que o YouTube entenda que conteúdos polêmicos, reveladores e de interesse do público merecem continuar sendo produzidos, permitindo que mais pessoas tenham acesso a histórias como esta. Quem puder, também pode apoiar o canal financeiramente com o recurso Super Thanks, fortalecendo nosso trabalho e possibilitando a criação de vídeos ainda mais completos e investigativos. Mas se não puder contribuir financeiramente, deixe nos comentários o que mais te surpreendeu neste vídeo, qual foi a revelação que mais te impactou e como você enxerga essa história agora, pois a sua opinião é fundamental para manter o debate vivo. E antes de sair, não deixe de assistir o vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Ele é ainda mais interessante, polêmico e apaixonante do que este, trazendo novas histórias, segredos e detalhes inéditos que vão te deixar sem fôlego e mudar completamente a percepção sobre os bastidores da vida dos artistas que você pensa conhecer.